Boa tarde. Estamos às 3 horas do dia, 15 horas do dia 2 de fevereiro de 2023. A nossa tristeza é anunciar a vocês que o mundo em que nós vivemos poderia ter sido diferente. Se Inácio de Loyola tivesse, na sua revolução cultural, com seu coração pacífico e devoto, tivesse tido mais cuidado e, ao produzir a revolução cultural e a revolução religiosa, se ele não tivesse engrandecido tanto os reis, os nobres, que não tivesse gerado o absolutismo. Quem destruiu a obra de Inácio de Loyola? O absolutismo, né? A nobreza chegou a um grau de poder que os pobres não suportavam. Por mais que Loyola quisesse fazer com que as missas e outras coisas, aqui nós temos o retrato, tá vendo? Uma pintura de um casal pobre, mas aí a Carrel Hebraica aproveita e faz uma cena, já uma outra estética, que é chamada As Três Graças. Graças aqui são ninfas, tá vendo? Completamente peladas. E dentro de mais 2 anos, né, o povo está prestando culto a Dionísio, o Baco. Então, acabou-se. 200 anos depois, de 1530, ano em que Inácio de Loyola conseguiu conquistar o poder e o Império Mundial, a Carrel Hebraica faz uma reação. Por quê? Porque ele deixa que o despotismo, o absolutismo, tome conta da mentalidade dos nobres. O Papa é, de fato, reconquistado para a fé. Deixa o mundo e se dedica às suas obrigações religiosas, mas ele não presta atenção a esses detalhes. Ele acha natural que o mundo seja assim. E aí, o despotismo, os 3 estados, ou seja, o rei e a nobreza, o clero e o povo, não conseguem conviver. O rei e a nobreza quer dominar o clero quer dominar o povo. E assim é uma pirâmide com 3 degraus. Isso vai chegar a um momento em que a panela de pressão vai explodir. E aí, o responsável por isso é um homem. Nós já mostramos a vocês que aqui diz que ele se tornou mais rico do que os maiores banqueiros da época. Mas ele não diz como. Mais rico do que as casas bancárias do Goldschmidt, Oppenheimer, Speyer, Beckman, são os Rothschild. Mas não diz que foi graças ao roubo, né, de um duque, Frederico IV de Hesse. Não diz isso. Diz apenas que ele ficou mais rico do que todo mundo. Legal, né? Os sionistas têm essa mania. Então, já sabemos. Ele ficou rico porque era ladrão. E aí ele programa outra coisa. Aproveita que Inácio de Loyola morreu e deixou no lugar dele um sucessor que não tinha tanto cuidado. E ele vai introduzindo, então, uma, vamos dizer assim, hostilidade entre o povo e os ricos. Mais ou menos como Karl Marx vai fazer. Aqui nós temos uma coisa preciosa. Nós temos um livro que mostra
a obra de Marx, né? O materialismo de Marx. Mas esse livro não diz que Marx, neste outro livro aqui, faz parte de um programa para destruir o cristianismo. Aqui está escrito Era Rabínica, já mostrei a vocês, e aqui começa no século IX e vai com vários, Shaddai ibn Bakuda, Judá Halevi, Moisés ibn Ezra, Abraão ibn Daud, Maimônides, Moisés Nachmanides, o Zohar. Olha só, o Zohar é escrito, ó, tá vendo? No século 13, com a intenção de induzir os cristãos a abandonar a mística cristã e embarcar no misticismo judeu. Quem diria? Jacob Ginsberg. Esse livro não existe mais. E existem montes aqui, ó. A lista é imensa. Ou seja, um plano para fazer com que homens... Ele é rabino judeu, e obras que nós consideramos respeitáveis, são 22 volumes, esse é exatamente o 22º, são feitas para desviar os cristãos do cristianismo. Isso está dito naquele livro velho. Mas não é só isso. Não é só isso. Eu já disse que os protocolos do Sábio de Sião são verdadeiros. Aí dizem assim, é discutível. Então vocês peguem outros livros. Nós temos o livro do Abade Manuel. Mas esse Abade, professor. Então vamos ver o do almirante Robinson, que é militar. Ou vamos ver o do o candidato a vice-presidente Myron Fagan. Ou vamos ver o que foi assassinado pela Mossad e polícia israelense, Jacques Bernstein. Todos vão dizer a mesma coisa que os protocolos. E aqui, na minha mão, está o livro de um homem extremamente erudito, considerado Júlio Évola. Comenta o livro dele, dando-lhe os maiores elogios, e o conteúdo desse livro é o mesmo dos protocolos. Como é o nome desse livro? As Forças Secretas da Revolução, Maçonaria e Judaísmo. É igual. A maioria não conhece esse livro. Leon de Poncet. Leiam a biografia de Leon de Poncet. O que está aqui está nos protocolos. Está em Myron Fagan. Está no Abade Baruel. Está em Jacques Bernstein. Então, tudo aponta para um plano que vai tomar o poder dos inacianos, dos jesuítas, e vai, através de uma tática, passo após passo, promover pessoas e até obras inteiras, que muita gente acha que esse é o maior livro do mundo da Cabala. Isso tudo foi planejado para desviar os cristãos do cristianismo, e isso aqui, esse homem, era um rabino judeu. Então, não era um filósofo, como se diz. E vocês não sabem disso. Então, o professor Nabanf diz, porque sabe. Aqui nós temos Stanislas de Guaita, Marquês, viveu mais ou menos na época da Revolução, provando o que eu digo. Eu vou mostrar aqui que todas as sociedades secretas obedecem a uma mesma cabeça. Aqui, na página 168 do livro Templo de Satã, ele mostra que as sociedades secretas obedecem a uma única ordem, a um único comando. Vou ler. A Alemanha é o viveiro dos iluminados.
o ponto de encontro de todas as seitas. Poderosos senhores beneficiam místicos que lhe dizem: meu filho, mas são charlatões que deles zombam e se aproveitam. Sociedades misteriosas, não sou eu, ó, é Guaita, formam-se e recrutam-se por toda parte. Financiadas por quem? Weishaupt, um padre vagabundo, professor de direito canônico, de repente se torna grande no meio dos nobres. Por quê? Porque Rothschild o acolhe. Os Areopagitas é outra sociedade. Swedenborg, na Suécia. Schroepfer, em Leipzig. Olha, todas são sociedades secretas. Olha a quantidade. Young Stilling, Descarteshausen, em Munique. Lavater, em Zurique. Vai até Copenhague para espalhar os seus mistérios. Todos eles baseados em São João, em Moisés, em Elias. Mas essas escolas que se chamam de teologia, na verdade, obedecem ao barão de Bishop, que escreve para Claude Saint-Martin em dezembro de 1793 e diz que nenhuma corte do norte, principalmente a de Copenhague, toma nenhuma decisão a não ser por inspiração das sociedades secretas. Olha o número delas. Se reúnem ao chamado de um homem. O nome desse homem, José Bálsamo. E como é que esse homem chega a ter tanto poder? Vamos dizer como. Ele fala. Ele diz. Primeiro ele conclama as sociedades. A todos maçons verdadeiros em nome de Jeová. Então ele chama essas sociedades secretas todas. E elas vão. Aí ele é preso. Então, vamos ver agora como é que Adam Weishaupt, surgido do nada em 1776, se mete entre os nobres e os Illuminatis se tornam a mais poderosa sociedade do mundo, entra na maçonaria e conquista tudo o que eles querem. E são eles que vão fazer a Revolução Francesa, eles vão subordinar a si os Rosacruzes da Ordem Rosa Cruz Vera, os maçons e todas aquelas sociedades que nós vimos. Agora, veja só, Lavoisier, Bailly, Custine, Malherbe, Delaborde, Elizabeth e Vigino. Todos eles vão para o cadafalso. E por quê? Porque se tornam jacobinos. O nome jacobino vem de Jacques Molay, que é o nome que o desgraçado do Barão de Rothschild usa. O nome de Jacques Molay para justificar a revolução. Porque ele não quer libertar os pobres. As divisas da liberdade, igualdade e fraternidade é a maior mentira do mundo. O que é que ele quer? Ele quer a Inglaterra e a França. Então, ele já pegou a Alemanha. Quando Frederico IV, Duque, o arquiduque Frederico IV, deposita nas mãos dele 200 milhões de libras esterlinas e foge para não ser morto por Napoleão, ele não devolve. Se torna o homem mais rico do mundo. Isso o nosso queridíssimo Isaac Jackson não diz. Só diz que ele ficou rico do dia para a noite. Agora, ele vai dizer como foi que ele chegou a um posto tão alto. Vamos ler? Reportemos-nos a vida de José Bálsamo, conde de Cagliostro, extraída do processo instruído contra ele no Vaticano, traduzido do original italiano. Oferece-nos, nas páginas 129 a 132, uma narração detalhada que o próprio Cagliostro fez. Ele diz: eis a minha iniciação no mistério do iluminismo. A cena se passa em uma casa de campo a 3 milhas de Frankfurt.
é o ano de 1780. Portanto, já passou 1789, ele foi preso depois da Revolução. Descemos 14 ou 15 degraus e entramos em um quarto redondo. 2 iluminados me levavam. Vi uma mesa. Ela foi afastada, tinha um alçapão. Depois que abriram ele, que era de ferro, eu vi um livro grosso, e no livro grosso, em forma de um missal, estavam escritos: nós, grão-mestre dos Templários. É Templários ou Illuminati? Inácio Loyola era Templário. Tudo dá no mesmo, toda a sociedade secreta tem uma só cabeça, o olho que todo vê. Nós, grão-mestres templários, juramos abater todos os soberanos despóticos. Veja, o absolutismo. Não posso me lembrar de todos os nomes. Sei que a minha assinatura estava lá, a sangue. E o pouco que li em francês me fez saber que Ximenes, que era seu principal chefe, estava na Itália e dispunha de dinheiro ilimitado dos Rothschild nos bancos de Amsterdã, Roterdã, Londres, Genebra e Veneza, exatamente onde está o banco Rothschild. Ele vê que o nome dele está no livro, onde ele jura defender o que ele não sabe o que. Obediência cega. Está aqui. É assim. E aqui, neste livro aqui, O Segredo da Bastilha, está dito que no dia 14 de julho, quando os desordeiros se marcharam para tomar a Bastilha, as casas bancárias, comerciais e as mansões do Rothschild estavam protegidas por piquetes dos jacobinos que não deixavam eles serem molestados nem depredados. Está aqui, ó, documentos. Isso é documento. Documentos extraídos da Bastilha. Escrito pelo comandante da Bastilha que estava lá no dia. Querem prova maior do que isso? Porque toda a cidade de Paris foi devastada e as propriedades do Rothschild estavam protegidas por piquetes. Não precisa, seria achar que vocês não têm inteligência. E aí, na sequência, nós vemos agora a tomada da maçonaria. A maçonaria não nasceu em 1715. A maçonaria nasceu em 1723. 1715 é a data falsa. Então, o que é que eles acontecem? Eles vêm desde o cristianismo primitivo e constituem as catedrais góticas, mas aí, quando encontram os burgueses então seduzem eles e eles criam a maçonaria moderna, cujo objetivo é destruir o cristianismo através do declínio da maçonaria antiga. E aí, os antigos são considerados nada. E então faz-se uma propaganda enorme do deus da guerra que se chama Mitra. Muito bem, minha gente. Quem é Mitra? Mitra é o deus dos exércitos de Constantino lá no ano 312 depois de Cristo. E por acaso, ou não, Weishaupt, em 1776, é adepto de Mitra. Agora vamos pegar um livrinho aqui, chamado Engano Fatal, escrito por Jin Shaw, e ele vai dizer o discurso do grau 33, que é a última coisa que o maçom ouve, e vocês vão ver, porque Weishaupt foi escolhido, sendo um padre de merda, professor de direito canônico, não tendo importância nenhuma, porque ele era fascinado por Mitra e pelo mitraísmo. Aqui nós encontramos o seguinte: os mestres antigos inventaram alguns símbolos, daí nasceu a maçonaria simbólica. Conceberam a ideia da divindade, dando o nome mais adequado, Ahura, que quer dizer fogo. E o símbolo do fogo
é o símbolo da criação. Segundo Hermes, no Códigos Herméticos, tudo vem do fogo. E a dança de Shiva, ele, ao dançar, produz um círculo de fogo. E aí, aqui é o discurso do grau 33, ó. Palestra do 32º grau. Não é, 33º. Deixem sua religião e tornem-se mitraístas. Isso é tudo. Pronto, a maçonaria vai levar vocês a isso. É coincidência que Weishaupt era fanático por Mitra? Era coincidência que Mitra é o deus da guerra? É coincidência que o discurso final do último grau da maçonaria é dizer a você que abandone a sua religião e se torne adepto de Mitra? É coincidência que na Segunda Guerra Mundial, o homem que parece ter sido o gênio, Winston Churchill, que faz com que a Segunda Guerra Mundial seja vitoriosa através dos aliados, ele faz uma coisa horrível. Ele manda assassinar Rasputin. Por que se sabe disso? Porque no último banquete de Rasputin havia um tenente inglês que usava uma Remington, e a Remington só era utilizada pelos oficiais ingleses. Então os príncipes russos que estavam com Rasputin no jantar que ofereceram a ele, que era uma cilada, não tinham essa arma. E a mesma Inglaterra que antes faz a declaração Balfour, prometendo a Palestina aos judeus, é a mesma Inglaterra que manda um tenente para um jantar que é uma armadilha para Rasputin e o mata. E com a morte de Rasputin acaba com o czarismo. E aqui está o homem que manda em Churchill. E não só em Churchill. Manda na Rainha Elizabeth. Aqui nós temos retrato de família. Elizabeth, do lado de cá Churchill e outras celebridades. E quem é esse homem? Está aqui. Bernard Baruch, braço direito do Rothschild. Na época era ele, na época de Obama vai ser tio Zbigniew Brzezinski, que escreveu The Grand Chessboard, dizendo que a OTAN tinha que odiar a Rússia. Ó, aqui é na Segunda Guerra Mundial. Então, Churchill, fumando charuto, já é governado pelo braço direito do Rothschild. E não somente ele. Aqui nós vamos ver o Wilson. Também. Roosevelt, aliás. Roosevelt e Churchill. Mas Wilson também. Truman, Wilson e Roosevelt vão ser governados por esse homem alto, com chapéu aqui nas costas, que é o braço direito de Rothschild. Vocês querem mais? Então, professor Marlon, o senhor está então dizendo, baseado em dados fatuais. É fato. Então, não são só os protocolos. São fatos. Então, minha gente, a maçonaria antiga, nós temos aqui, ela é representada ainda hoje pela nossa Federação de Loja Livre Soberana por algo extremamente simples. Aqui está o logotipo da Federação de Loja Livre Soberana. Olha, uma mesa, cavalheiros ao redor dessa mesa, podia ser a minha ali atrás, e aqui está o painel. Agora vejam em que é que isso vai se transformar graças ao dinheiro do Rothschild. O que era uma reunião simples ao redor de uma mesa, onde os mestres, maçons, ladrilheiros, pedreiros, vão fazer os planos para construir uma catedral, uma ponte, um palácio. Vocês vejam agora em que é que isso vai se tornar. Vai se tornar
numa coisa maravilhosa, num palácio fantástico, que é as lojas maçônicas modernas. Tudo financiado pela dinastia Rothschild. E aí, é preciso isso? Não, claro que não. Se pode ser feito assim, então por que se dar ao trabalho de construir esse casarão, que é chamado templo, o que é estranho, porque senão é religião, porque templo. E, vamos ver se está difícil de achar, quero uma luxuosa, bem bonita, bem bonitona, bem lindona. E, vamos ver se eu consigo aqui. Se eu não conseguir, paciência. O fato é que, olha que coisa fantástica. Olha o pavimento mosaico. Olha lá a porta de entrada. O venerável está aqui, o oriente está aqui. Lá é o ocidente, é a porta de entrada. Passa-se aqui pelo pavimento mosaico e chega-se ao oriente. Essa é uma das. Tem outras mais belas. Aqui o tempo não é suficiente. Então, meus amigos, Rothschild financia todas as sociedades secretas. Todas. E aqueles que são dados como sendo os grandes homens da humanidade, como Churchill, William Churchill, de novo, aqui, e como George Washington, aqui, são patrocinados pelo Rothschild. Quem foi que patrocinou, que financiou a Guerra Civil, a Guerra da Liberdade, aliás, da independência dos Estados Unidos? Rothschild. Quem foi que financiou a Segunda Guerra Mundial, a Primeira e a Segunda? Rothschild, a dinastia Rothschild. Então, eu não tenho a menor dúvida. Aqui está. Outro livro que diz a mesma coisa que os protocolos sábios de Sião. Dinastia Rothschild. Dr. John Coleman. Ele era anti-teoria da conspiração. Ele achava que a coisa mais idiota do mundo era a teoria da conspiração. E ele termina escrevendo esse livro quando ele estuda a vida de Rothschild. Dr. Coleman. Tá? Então ele jamais quereria falar comigo, porque eu sou conspiranoico. Mas quando ele se dedicou a estudar a vida de Rothschild, e ele percebeu que aqui, nessa reunião, o arquiduque da Saxônia, Frederico, o Suábio, que está aqui sentado, é o único sentado, ó. Ele está com os príncipes alemães para poderem usar Lutero como boneco, marionete, para tomar a Alemanha. Mas não conseguem. Conseguem a metade. Então, o império vai passar da mão dos jesuítas para a mão dos Rothschild, infelizmente. E a dinastia vai governar até hoje. Até hoje ela não deixou o poder. Uma pena. Uma lástima. Mas é um fato. Não podemos fazer nada. Não consegui a loja lindíssima que eu queria. Linda, 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 linda. Aqui ainda temos, olha, uma época intermediária onde todos ficavam em pé. Só o venerável sentado. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tem uma mesa, e aqui tem o vigilante, e aqui está sentado o venerável. O resto todo mundo em pé. Ainda era uma loja simples. E aqui está um painel. Do lado aqui está um painel. Basta ter, ó, aqui é o painel de aprendiz. Basta botar isso em cima da mesa, você está na reunião maçônica. Aqui é o painel do grau 6. Tá vendo? Ó? Não precisa de lojas fantásticas
lindas, luxuosas. Basta você ter conhecimento. Então, todo esse luxo e essa regalia de fazer o quarto das reflexões, a câmara das reflexões, para dizer a você que você aqui está numa masmorra e vai morrer, na nossa ordem é isso aqui. Tem a caveira? Tem. Mas vamos explicar só para os que são filiados à maçonaria virtual Alora Querube. Então, minha gente, eu não tenho a menor dúvida. Aqui nós temos, já mostramos a vocês, o Templo de Salomão, que deve ser olhado assim. Essa coluna de cima aqui, ó, estão vendo aqui, ó, é o altar de entrada, porta de entrada. Você encontra o primeiro vigilante em um determinado rito. O segundo está aqui. Aqui está o pavimento mosaico, aqui está o altar dos juramentos. E aqui está o Oriente. Agora, curiosamente, aqui está o altar do Venerável e aqui está um altar com a Bíblia, a Shekinah e a Menorá. A Shekinah é o castelo de 7 braços. Aliás, é a Arca da Aliança. E a Menorá é o castelo de 7 braços. O que é que isso tem a ver com o cristianismo? Nada. Por que não construímos as catedrais góticas? Por que temos que construir o Templo de Jerusalém? Porque Rothschild é judeu. Porque a Carral é judaica, é hebraica. Simples assim. Pronto. Agora, se quiserem me não acreditar, quem me mandou dizer. Não mandou convencer. Mas o luxo é justamente porque os maçons hoje se vestem que parece que vão desfilar na Marquês de Sapucaí. Parecendo jumento de cigano, cheio de invencionices. Né? Aqui está uma coisa bonita. Tá vendo? Não há nada de mal. Nada absolutamente mal. E essa é uma invenção da maçonaria moderna. Ó. Saturno segurando a serpente. O tempo, um anjo segurando a serpente que vai tentar Eva. E Eva cai, porque a coluna simboliza Adão. E ela seduz Adão e a coluna se parte. Mas tem na mão um ramo de acácia, símbolo da ressurreição. É lindo. Então nós que somos maçons tradicionais, é a loja Querube. Quem quiser se filiar a ela, cada vez está recebendo mais pedidos. Então, nem tudo é mal. Não vamos condenar a maçonaria moderna como um todo. Vamos dizer que ela foi ingênua, se deixando governar, se deixando iludir pela dinastia dos Rothschild. Mas o símbolo dela, uma colmeia de abelhas, é também muito significativo. Trabalhadores que deviam trabalhar por um mundo melhor. E a leitura que era feita, Evangelho de São João, está aqui, ó. Evangelho de São João. Não precisa saber inglês para ver que isso aqui é João. Hoje não. Hoje é dito como é bom, como é suave viver unido como os irmãos. Onde foi para o Evangelho de São João que disse Jesus é o Verbo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Na PQP. Mas há quem resista. E nós temos um grupo que são a resistência. Nós pertencemos a esse grupo. Esse grupo faz parte da Federação de Loja Livre Soberana, se chama a Companionage. Eles não cederam. Eles se mantiveram. Não aceitam o nome de maçons. Aqui é um quadro que eles pintaram deles, mostrando os 3 graus, ó. Embaixo, no meio e em cima. E no final, a grande luz, como em todo painel maçônico. Mas eles não se chamam de maçons. Eles têm vergonha desse nome. Eles se envergonham disso. Nós fazemos parte dessa existência. Então, quem quiser, vem para cá você também.
E aí, com essa sala, imagina o andar que tem uma sala ilustre, né? Que tem esse aspecto. Tem outra mais bonita, mas talvez seja em outro livro. Então, aqui eu quero mostrar a vocês o primeiro grão-mestre da maçonaria falsa. Está ele aqui, ó. O nome do canalha é Sayer. Sayer. Então, ele vai ser o primeiro grão-mestre. E vai fazer os rituais da maçonaria moderna. Por quê? Porque os maçons antigos não passam pelo segredo da maçonaria antiga. Então, tudo que a maçonaria moderna tem é falso. E, finalmente, aqui nós temos os que renderam-se. Nós temos aqui um quadro que eu já mostrei muitas vezes, a capitulação. Os antigos aqui, de um lado, governados pelo grão-mestre, o Conde de Wharton, primo do Duque de Montagu, os modernos aqui, os antigos aqui, e o Duque de Montagu está assinando o papel, está entregando o papel assinado para as duas facções se reconciliarem. E aí a Grande Loja da Inglaterra se chama Grande Loja Unida da Inglaterra. E aí pronto, 1780, eles vão agora chegar até a OTAN. Pronto, está aí. Mas não se esqueçam, atrás de todo presidente, atrás de todo homem famoso, atrás de todo homem genial, existe um personagem que não aparece socialmente, que é o braço direito de Rothschild. Esse chama-se Bernard Baruch. Hoje, eu só sei que ele é judeu, não sei quem ele é. Mas é ele quem é o gênio. Então, a União da América Latina, como segundo modelo da União Europeia, é uma ideia notável. Vai dar certo? Eu acredito que vai. Nós vamos ser o celeiro do mundo? Acho que vamos. Se a América Latina se unir e os países da América Latina se tornarem produtores, então nós vamos conseguir fazer com que, quando os países que estão em guerra estiverem com fome, eles tenham que vir até nós para comprar comida. E nós teremos comida. A América do Sul será o celeiro do mundo. Para mim é isso que acontecerá. E aí a OTAN será o quê? Deixo a cargo de vocês pensarem. Então, não acredito que o Lula tenha a inteligência que ele tem. Acho mais que o George Soros Jr. está por trás de tudo. Ele é muito inteligente. Por trás dele está o Tavistock Instituto de Londres. Quando o mundo acabar essa guerra e estiver morrendo de fome, a América do Sul será o celeiro do mundo, principalmente a nossa Amazônia. Por isso que na reunião da Associação dos Países Latino-Americanos e do Caribe, Lula, o discurso de Lula foi fantástico. Tomara que nós tenhamos essa honra de alimentar o mundo. Será para nós uma glória. Eu ficarei feliz
de saber que o meu país e os países hoje pobres da América do Sul, alimentados pelo dinheiro de George Soros, que é lambibota de Rothschild, estão se preparando para fornecer alimentos, porque nós temos uma criação de frangos aviários que produz uma quantidade absurda, uma criação de suínos que o mundo não é capaz de consumir, o maior rebanho bovino do mundo. Então, quando nós estivermos em paz e acabar essa disputa entre A e B, que é uma idiotice, vamos nos unir e vamos produzir para que nossas mercearias, mercados e tudo estejam providos, né? A minha conta de luz desse mês veio R$ 127, porque parece que o presidente da República subvencionou uma parte da conta, porque a do mês passado veio de 223. Então, eu não confiava nele. Agora estou em público dizendo que parece que ele está sendo orientado no sentido de preparar os países da América Latina e do Caribe para suportarem a grande fome que virá depois da guerra. Peste, que foi o vírus, guerra, que está acontecendo, e a consequência será a fome, que nós, se Deus quiser, teremos o privilégio de combater. Deus assim o queira. Até a próxima.